Deus é o meu pastor. Distribuição Comeve. Versão brasileira Comeve, São Paulo. Quando fui diagnosticado com câncer, meu filho Bill e sua esposa jejuaram e oraram por mim por dias. Eles também pesquisaram diversos tratamentos e eles encontraram algumas abordagens que realmente muito me ajudaram. Então, quando Bill perguntou se eu realizaria o antigo sonho seu de ir para a Terra Santa juntos para visitar locais bíblicos, eu fiquei muito feliz em aceitar. Ele também me pediu para gravar em vídeo algumas meditações do Salmo 23, para oferecer a outras pessoas que também estão lutando contra o câncer. Então, aqui estamos. Este revelou-se um dos mais memoráveis tempos de nossas vidas. Nossa esperança e oração é que possa ser significativo para você também, encontrando o encorajamento através do amado Salmo 23. A autoria do Salmo é creditada ao rei Davi. Então, quando chegamos à Terra Santa, o nosso guia Ari levou-nos primeiramente para uma colina, de onde contemplamos o Vale de Elá, onde muito provavelmente aconteceu o confronto entre Davi e o gigante Golias. Quando ouvimos o nome de Davi, a primeira coisa que a maioria de nós geralmente pensa é Davi enfrentando o gigante Golias. Então, Ari deleitou-se em representar o evento para nós. Ele mostrou-nos como Davi deve ter deixado o acampamento, corrido até a margem do rio, onde pegou suas pedras, preparou sua funda e seguiu adiante para enfrentar o gigante. Ao enfrentar o gigante em sua vida, o que se passou aqui, como em outros lugares que iremos visitar, estudando o Salmo 23, pode dar a você muito encorajamento. Vamos aprender de alguém que sabia como enfrentar o gigante e vencer. Pode ser sua história também. Então, seja bem-vindo a esta jornada. Mas, desde o princípio, eu devo lhe advertir, este salmo tem poder transformador. Pode mudar seu jeito de ver o mundo, a vida e a si mesmo. Sempre o vemos como um sedativo espiritual recitado em funerais ou para quem está muito doente. E ele bem serve nestas horas e ocasiões, mas nós veremos que ele é muito mais. Este filme é dedicado a pessoas com câncer, mas você verá que se aplica aos problemas que atingem a qualquer um. Mas para aqueles com câncer, que estão à procura de cura ou buscando força para sobreviver, eu digo, temos aqui um formidável recurso para lidar com a doença e suas consequências. O que encontramos neste mais amado de todos os salmos ajudará as pessoas a melhorar e ajudará outros a enfrentar as circunstâncias. Eu sei algo sobre câncer, conheci de perto e mais do que gostaria. Quando criança, vi minha mãe lutando contra o câncer durante 5 anos até que ela faleceu. Depois, meu pai casou-se de novo e após 40 anos da morte da minha mãe, minha madrasta também morreu de câncer. Estive tão próximo
destas boas mulheres durante suas doenças, chegando ao ponto de ajudá-las em suas funções mais básicas, alimentando-as e cuidando delas também. No processo, se tornaram minhas heroínas. Eu olhava para elas como atletas campeãs. Sofreram muitas dificuldades, sem qualquer amargura. Posso ainda relembrar e imaginar o quanto elas se aproximaram de Deus. Mesmo seu senso de humor se refinou e mudou. Aqui uma parte interessante. Ambas me contaram que nos momentos de espera por cirurgias, foram as palavras do Salmo 23 que trouxeram conforto. Muitos dizem o mesmo. De fato, o Salmo 23 trouxe mais encorajamento a mais pessoas, em mais lugares, em mais ocasiões, que qualquer outras palavras que já foram escritas. E, ainda que contenha apenas 114 palavras, você pode recitá-lo em 1 minuto, talvez menos. Sabe, o Salmo é, na verdade, um poema, uma canção. Pense dessa forma, é a melhor canção de todos os tempos. Astros de rock vêm e vão, mas Davi e seu salmo permanecem em destaque como uma canção para todos os tempos, 3.000 anos após ter sido escrito. Sabe, o salmo gentilmente desafia sua forma de olhar a vida. Mostra uma nova forma, na minha opinião, bem melhor. O Salmo nos apresenta uma série de, como gosto de chamar, desafios. Por exemplo, observe as palavras "nada me faltará", que significam um pré-compromisso de satisfação que contrasta em meio a uma cultura consumista que nos traz contínuo descontentamento. Observe o desafio em "não temerei mal algum", mesmo no vale da sombra da morte. Ainda outro desafio, trazendo disciplina em nossa vida através das palavras "tua vara e teu cajado". Veremos mais desafios adiante, mas estes não estão aqui para nos perturbar. De fato, eles se tornam grande fonte de conforto e encorajamento. É isto que este salmo traz aos nossos corações. Note que há uma química poderosa. Quando conforto e encorajamento misturam, surge então a esperança. Estou aqui, pois acredito que este vídeo pode enchê-lo de nova esperança. Pode acontecer. Deixe-me dizer o porquê de compartilhar tais reflexões com você. Já falei do câncer em minhas mães. Vi o suficiente durante suas provações para saber que eu não poderia passar pelo que elas passaram. Então, no momento da minha vida, quando eu pensava estar muito bem, fui diagnosticado com um câncer agressivo e avançado. Francamente, fiquei devastado. Fiquei mal vários dias. Os médicos disseram que a expectativa de vida para o meu estágio 3B e apenas 4 estágios era de 8 meses. 15% vivem 1 ano, 1% vivem 2 anos. Estou aqui falando a vocês e já se passaram 3 anos e meio. Creio que você pode entender quando digo que tenho sido abençoado. A graça de Deus me preservou até agora. Também sei que não é porque eu tenha merecido qualquer oportunidade especial. Sei que tive mais oportunidades em minha vida do que poderia merecer. Só posso concluir que talvez Deus ainda tenha para mim algum propósito nessa terra. E como executivo de publicidade, não consigo imaginar nada que eu poderia e amaria fazer mais do que usar esse meio de comunicação para compartilhar minhas reflexões sobre o Salmo 23. Então, meus amigos de jornada, lidando com câncer e qualquer um que se importe em ouvir, eu convido a vir comigo e descobrir como este salmo pode ser para você um inesgotável tesouro, uma fonte de conforto e encorajamento que trará profunda e nova esperança. Isto pode acontecer. Espere e veja.
Nosso salmo começa: O Senhor é meu pastor, sem maiores rodeios, indo direto ao ponto. E isto é mais difícil. Aproprie-se desta verdade e o resto fluirá naturalmente. O Senhor é o meu pastor nada mais é do que a rendição de nossa soberania. É uma forma de dizer: não sou eu que está no comando. O pastor é quem está no comando, e Davi sabia disso muito bem. Quando jovem, ele era pastor dos rebanhos de seu pai. Mais tarde, o povo de Israel lhe disse ao coroá-lo rei: E o Senhor, o teu Deus, te disse: Você pastoreará Israel, o meu povo, e será o seu governante. O pastor era o governante. Davi agora chama o Senhor de seu pastor. Ele nos mostra uma situação que vem de suas mais profundas memórias da infância. O pastor vivia com sua ovelha. Eles eram como família. Ele as conhecia. A ovelha conhecia seu pastor e reconhecia sua voz. E quando Davi chama o Senhor de seu pastor, não só diz que o Senhor está no comando, ele também diz que o pastor ama sua ovelha. Para Davi, o relacionamento do pastor com a ovelha era da mais profunda afeição. Você pode até perguntar: como sabia disso? Lembre-se que no nosso primeiro capítulo visitamos o Vale de Elá. Este foi o lugar onde ocorreu a famosa história de Davi enfrentando o gigante Golias. Quando o exército de Israel não tinha um soldado que ousasse enfrentar o gigante filisteu em confronto direto, foi o jovem Davi que se voluntariou. Saul estava a ponto de rir da situação, mas Davi suplicou. Disse que quando tomava conta das ovelhas do seu pai, certa vez um urso e outra vez um leão vieram e agarraram suas ovelhas. Nas duas ocasiões, Davi os perseguiu e resgatou as ovelhas de suas bocas. Eles o atacaram e Davi os matou. Então disse ao rei Saul: ele faria exatamente o mesmo com o gigante Golias, que desafiou os exércitos do Deus vivo. Então, com a sua funda e suas pedras lisas do leito do rio, Davi derrotou aquele gigante, assim como fez com os dois animais selvagens que atacaram suas ovelhas. O ponto central é: nós vemos que até o pastor põe em risco a sua própria vida pela ovelha. 1000 anos mais tarde, o próprio Jesus aplica o mesmo conceito. Ele diz no Evangelho de João: Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Uma relação de amor e afeto. Aqui temos outra história, algum tempo depois. Davi era rei e havia errado. Ele cometeu adultério com Batseba, a esposa de um dos seus fiéis soldados, e ela engravidou. Para encobrir o erro, Davi arquitetou para que o seu marido fosse morto em batalha. O profeta Natã foi enviado para confrontar Davi com o seu pecado e comunicar o julgamento de Deus. Observe que para Natã era arriscado ir ao rei. Com esse tipo de acusação, teria a cabeça cortada. Mas Natã conhecia bem a Davi e, de uma forma muito especial, trouxe esta difícil mensagem. Ele conta uma história que começa assim. Havia um homem rico e um homem pobre. O homem rico tinha muitas ovelhas. O homem pobre tinha apenas uma pequena ovelha. O homem pobre amava demais sua ovelha. O texto diz: ele a criou, e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia no seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, o homem rico recebeu um visitante, mas em vez de pegar a ovelha de seu grande rebanho, tomou a ovelha do homem pobre e a serviu como refeição. Davi escuta e então fica furioso. Esse homem rico merece morrer, disse ele. Davi determinou que ele pagasse 4 vezes o preço daquela ovelha. Neste ponto, Natã olhou nos olhos de Davi e disse: Você é este homem rico. Davi desmoronou. Foi exposto. Se arrependeu diante de Deus. O ponto é: essa história só faz sentido se Davi instintivamente entende quanto a ovelha valia para o homem pobre, quanto ele amava. Este é o gancho emocional que prende a Davi. Esta história tem tudo a ver com seu coração de pastor. Então, começamos com um reconhecimento de autoridade. O pastor está no controle e de afeto. O pastor realmente ama sua ovelha.
Pessoalmente, isto significa muito para mim. Logo após meu diagnóstico de câncer, fui para o Hospital Universitário da Pensilvânia para uma cirurgia. Na preparação, eu tinha versículos bíblicos em minha mente para reflexão. Então, deitado lá, esperando pelo anestesista, eu comecei com o Salmo 23. Eu nunca passei da primeira frase, "O Senhor é meu pastor". Estas palavras penetraram na minha alma, como se Deus falasse comigo. Não digo que foi uma voz audível que outra pessoa pudesse ouvir, mas foi tão real, como se houvesse alguém falando. E as palavras queimaram tanto no meu coração que eu jamais esquecerei. Como se Deus dissesse: "Eu sou o pastor. Você não sabe para onde vai agora. Não precisa saber. Você não precisa ficar com medo. Eu sei o caminho. Seu trabalho é seguir onde eu conduzir." Então as palavras: "Eu vou conduzi-lo a lugares onde você nunca esteve antes." Dali em diante, eu não tive dúvidas que temos um pastor que realmente sabe o que está fazendo e que nos ama tanto que podemos segui-lo a qualquer lugar. Lembra dos eventos nos evangelhos onde Jesus tomou os pães e os peixes, partiu-os, distribuiu-os e alimentou uma multidão? Tais eventos podem ter ocorrido bem aqui nesta região do Mar da Galileia, na área norte. É justamente o cenário perfeito para pensarmos as próximas palavras do Salmo 23. Nada me faltará. Nada me faltará. Nós temos um pastor, nós podemos confiar nesse pastor. Seu rebanho não vai passar fome ou ficar sem proteção. Em suma, não há com que se preocupar. Quando temos esta compreensão, isto pode despertar em nós uma confiança simples e decisiva. Uma confiança que diz que cada um de nós é único. Ninguém é igual a você neste universo. Ninguém pode substituí-lo ou ser como você. Então, se isso é verdade, não importa o que as outras pessoas tenham talvez a mais do que nós, enquanto pensamos não ter o suficiente, seja uma grande fortuna, boa aparência, inteligência superior, casa maior, trabalho melhor, bons amigos, que seja. A minha e a sua suficiência não depende da comparação com outras pessoas. Eu tenho recebido e seguirei recebendo tudo o que preciso para ser esta pessoa única que Deus criou. Compreender isso é muito importante por um motivo. Isto nos ajuda a suportar a pressão que a sociedade impõe, martelando continuamente com anúncios que seguem nos dizendo: tenha mais, tenha mais, tenha mais. Há alguns anos atrás, eu trabalhei com pesquisa de consumo no ramo de publicidade televisiva. Tornou-se claro para mim que um dos objetivos da publicidade é alimentar um contínuo descontentamento em nós. Por quê? Para seguir consumindo. E o conceito é ainda mais profundo. A publicidade ousa até mesmo determinar para nós
o que significa masculino ou feminino, legal ou sensual, o que aceitar como natural, até mesmo o que é desejável ou agradável. Todo esse mecanismo nos impulsiona a desejar mais e a nos sentir privados ou diminuídos, até sem valor, fracassados. Encaremos o fato. Isto não passa de escravidão. Em resposta, nosso Salmo 23 nos oferece uma simples declaração: nada me faltará. É uma maneira de dizer: o que eu tenho na vida será suficiente. Agora, devo enfatizar para que não haja mal-entendidos. Isso não significa não dar lugar à aspiração ou um esforço de nossa parte. Mas isso é afirmar que estamos satisfeitos com quem somos, chegando ao ponto de poder saborear e apreciar a identidade que Deus nos deu. Nada me faltará significa um pré-compromisso de satisfação. Muito bem. Pode ser fácil para alguns de nós, pois estamos bem confortáveis. Você sabia que as pessoas de classe média na América ou na Europa de hoje fazem parte dos 0,5% mais influentes de todos que já viveram neste planeta? Mas, no fundo, nós sabemos que a satisfação vai muito além do que possuímos. É o estado do coração, da mente, assim como a qualidade dos nossos relacionamentos. Eu tive a oportunidade de visitar os lugares mais pobres do mundo. Passei tempo com pessoas humildes que tinham muito pouco, mas elas também me ensinaram muito da verdadeira alegria da vida. Aquelas pessoas me mostraram como a satisfação realmente começa dentro de nós e não com o que temos ou não temos. Há cerca de 1800 anos, em março do ano 203, uma jovem de 22 anos chamada Perpétua, mãe de um bebê de colo, foi aprisionada em Cartago, no norte da África. Ela era uma jovem muito rica e educada, que foi presa devido à sua fé cristã. Apesar da pressão de seu pai, ela recusou a negar sua fé e assegurar sua liberdade. Primeiro, ela foi mantida afastada de seu bebê, mas compadecido, um carcereiro permitiu que o bebê fosse trazido a ela para os cuidados da amamentação e ficar na cela. Perpétua ficou exultante e veja o que ela disse: minha prisão se transformou num palácio para mim. E eu estava feliz por estar ali. Há vários tipos de prisão, o câncer pode ser um deles. Nossas posturas têm muito a ver com a forma que encaramos nossas prisões. A confiança de que temos um pastor nos guiando é o fundamento básico. Baseado nisso, um pré-compromisso de satisfação nos leva ao estágio de suportar o fardo, nos ajuda a relaxar e aceitar o que vier. Então, poderemos fazer o melhor que pudermos com o que temos, ao invés de nos preocupar com o que não temos. Até posso ouvir alguns de vocês dizendo: eu não quero nem saber. As péssimas notícias que recebi estão me deixando louco, desnorteado. Não gosto dessa ideia de pré-compromisso de satisfação. Compreendo como se sente, mas vou pedir a você que siga comigo um pouco mais. É uma jornada. O processo leva tempo. Levou anos para chegar onde está e levará tempo para chegar ao destino. Deixe-me dizer algo. Há um segredo escondido neste pré-compromisso de satisfação. Ele virá à tona mais tarde. Então veremos que a satisfação contida nas palavras "nada me faltará" não significa resignação ou letargia. Na verdade, é o oposto. Este é o tipo de satisfação que poderá emergir e fluir em superabundância, em energia,
e até em êxtase, como veremos adiante no versículo 5, nas palavras meu cálice transborda. A seguir, daremos um grande passo nessa direção. Veremos como o pastor nos conduz a verdes pastos e a águas tranquilas, e depois como refrigera nossas almas. Ainda há muito pela frente. Por favor, não desanime. Por enquanto afirmamos, nada me faltará. Nós temos um pastor e ele fará com que encontremos e recebamos o que é necessário por hoje. Chegamos ao agradável lugar dos verdes pastos e águas tranquilas. Começamos por relembrar que o câncer, para dizer o mínimo, é um dos maiores desafios na vida de alguém. Todos nós temos coisas que achamos muito importantes, mas quando o médico, com o estetoscópio no pescoço, entra na sala de exames, olha para nós e nos diz com uma triste voz: sinto muito, mas é câncer. Então, tudo que achávamos importante é rápida e brutalmente trazido uma nova luz. As coisas simplesmente não serão as mesmas para nós. Passamos a trilhar um caminho que jamais teríamos escolhido. E lá vamos encontrar coisas sobre nós mesmos que não conhecíamos antes. Inevitavelmente entenderemos de uma nova maneira o que realmente mais importa para nós. De fato, câncer é uma experiência marcante, mas creio, no meu coração, que pode tornar-se uma boa e desafiadora experiência. Em meio à nossa crise com o câncer, podemos encontrar o pastor. Ele é aquele que realmente nos conhece e sabe para onde vamos. Apesar da confusão que invadiu nossas vidas, ainda podemos nos sentir seguros. A descrição em nosso salmo da maneira como o pastor cuida de nós é repleta de várias figuras de cura e energia. Vale para o câncer, assim como para qualquer outra doença, de fato, vale para a vida toda. Isto nos leva a aspectos da cura que, de certo modo, teremos que encontrar por nós mesmos. O médico não tem tempo para isto. O Salmo fala do Senhor levando-nos para repousar em verdes pastos e nos conduzindo a águas tranquilas. Assim, nos mostrando um quadro que podemos ver, sentir e praticamente saborear. Os verdes pastos têm a ver com a nutrição do corpo. Meus amigos, o que comemos realmente faz diferença. Eu lhe convido a pensar em câncer e nutrição. Encontre os verdes pastos. Digo isso porque tem sido de vital importância em minha própria jornada pela selva do câncer. Nas plantas verdes, cruas e frescas, Deus reservou muita vitalidade para nós. É uma poderosa fonte de energia, vida e poder de cura.
As águas tranquilas trazem descanso e refrigério. Aqui temos uma pausa. Não é exatamente isso que precisamos numa hora dessas? Repare como as águas são um lugar de purificação. Purificação e desintoxicação são absolutamente essenciais em nosso tratamento. Precisamos de água e descanso para nos purificar, tanto interior como exterior. Esta parte do Salmo também nos lembra que precisamos parar, descansar, achar refrigério. É parte do que é ser humano. Deus colocou ritmos no universo e fez de várias formas. As marés, estações do ano, as fases da lua, o período menstrual feminino, a estrutura das semanas. Um dos 10 mandamentos nos recomenda separar um dia por semana para descansar. E é claro, na estrutura de um dia dedicarmos um terço desse tempo para descanso e recuperação. Se Deus impôs esses ritmos na criação e natureza humana, será bem melhor para nós cooperarmos com eles, especialmente quando abatidos por um diagnóstico como câncer. Uma das melhores coisas que podemos fazer para ajudar o tratamento é reduzir as atividades ao mínimo. É hora de pegar leve consigo mesmo, de dar valor ao lazer, de quietude ao lado das águas de refrigério. É tempo de dar ao corpo a oportunidade de cura. É também tempo de uma reflexão profunda, de rever no coração os anseios esquecidos e reviver estados de espírito que fomos abandonando. Encontre lugar para desfrutar de suas águas tranquilas. Na verdade, encontre 2 lugares, um interior e outro exterior. Um lugar exterior significa um recanto que lhe seja familiar, onde possa ficar sozinho, sem ser interrompido, de preferência diariamente. E um lugar interior significa um lugar conhecido somente por você e Deus. Um lugar dentro de sua mente e coração que você reserva para visitar todos os dias para a comunhão de sua alma com Deus. Peço que você considere que o verdadeiro estado de espírito só pode ser encontrado, ou melhor, é mais facilmente encontrado em tranquila reclusão e silêncio. Davi sabia bem disso, lembre-se. Ele teve uma vida cheia de ameaças, tumulto, conflitos, distúrbios e caos familiar. Mas ouçam as palavras do Salmo 4. Elas surgiram no seu recanto de águas tranquilas. Ele disse: Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Numa das passagens mais sensíveis e tranquilizadoras de toda a Bíblia, aquele que é chamado Bom Pastor nos diz palavras que eu espero que você deixe penetrar em seu coração para abençoá-lo. Enquanto você segue aos seus verdes pastos e águas tranquilas, pois foi Jesus quem disse: Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E vocês encontrarão descanso para suas almas.
Vamos agora nos voltar para a restauração da alma. Refrigera minha alma. Parece até muito bom para ser verdade. É possível começar tudo de novo? Essa parece ser a intenção. Pense dessa forma. Alguma vez já olhou para a sua vida como se fosse um pedaço inútil de madeira, pronto para ser descartado e atirado ao fogo? Bem, nas mãos de um bom artista, aquele mesmo pedaço de madeira pode se transformar numa linda obra de arte, como é feito aqui no ateliê Munder, na velha cidade de Nazaré. Em todo lugar encontramos lindas criações feitas de material considerado como descartado. Veja a cadeira que eu estava sentado, por exemplo. É outro maravilhoso trabalho. E lá no fundo, ele está fazendo outras criações artísticas. Vamos dar uma olhada nesta mesa aqui. Temos castiçais e outras obras ainda inacabadas, peças bonitas e úteis, feitas com material que estava prestes a ser descartado. Agora vamos para uma restauração feita em muito maior escala. Como vemos aqui nestas ruínas antigas que estão sendo restauradas, peça por peça, isto nos sugere o que pode acontecer quando Deus toma e restaura uma vida despedaçada e com poucas esperanças. E isso é o que Deus faz em nossas vidas. Refrigera minha alma, mas envolve dois ingredientes-chave: sinceridade e cura. Primeiramente, sejamos sinceros. Quando recebemos más notícias, como um diagnóstico de câncer, nossa tendência é perguntar: por que eu? O que fiz para merecer isto? Mas estas são as perguntas erradas para Deus, ainda mais quando são usadas para julgar outras pessoas. Jesus deixou isso bem claro. Certa vez, Jesus e seus discípulos encontraram um homem cego no caminho. Os discípulos fizeram a pergunta: quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Mas Jesus o surpreendeu, dizendo: nenhum nem outro. Este homem é muito especial. Ele é alguém em quem Deus mostrará sua glória. E então Jesus o curou. Então, não é nossa tarefa julgar os outros, e se você tem câncer, de nada adianta gastar preciosa energia tentando achar a culpa pela sua própria situação. Ao mesmo tempo, devemos reconhecer que os pecados que adoecem a alma, nossa bagagem emocional e cicatrizes que trazemos da infância, estiveram continuamente nos afetando, afligindo nossa mente, nosso corpo e até nossa alma. Então, quando afligidos, temos uma daquelas raras oportunidades de observar e perceber algumas das coisas às quais não damos atenção. Com sinceridade, podemos seguir ao refrigério da alma e cura. Davi sabia o que falava quando disse: refrigera minha alma. Lembra de quando Davi estava em seu palácio, olhando para Jerusalém, de um ponto que ele podia olhar o topo das casas da cidade? Davi viu uma mulher muito bonita, chamada Batseba. Ela estava tomando banho. Ele não conseguia desviar seus olhos dela. Davi queria se encontrar com a mulher. Ele era o rei. Então, quando ele chamou, ela veio. Naquela noite, Davi engravidou. Enquanto isso, seu marido Urias, o Hitita, estava longe servindo no exército de Davi. Então Davi planejou encobrir sua transgressão e não ser suspeito de que seria o pai da criança. O plano não deu certo, então Davi resolveu enviar Urias para a linha de frente da batalha para que ele fosse o primeiro a ser morto. O profeta Natã trouxe uma severa palavra de julgamento contra Davi, expondo o seu pecado. Lembra da história do homem rico e do homem pobre que estudamos no capítulo anterior? Quando ouviu essa história, Davi desmoronou ante o julgamento do profeta e ele se arrependeu diante de Deus. Ele encarou os seus pecados e falou sobre os horríveis efeitos de encobri-los. Davi disse: as minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. Minhas feridas cheiram mal e supuram por causa da minha insensatez. Estou encurvado e muitíssimo abatido. O dia todo saio vagueando e pranteando. E então, no Salmo 51,
pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Devolve-me a alegria da tua salvação. E Davi foi perdoado, purificado, sua alma foi restaurada. Nós podemos achar que nossos pecados não são tão graves como os de Davi, mas com certeza todos nós temos pecados, sejam secretos ou toleráveis. Deus nos convida a confessar os pecados a Ele, buscar seu perdão e receber a restauração. A restauração não ocorre uma única vez, ela ocorre muitas vezes. Para alguns de nós, a restauração somente vem quando estamos prontos a perdoar mágoas e ressentimentos que guardamos contra outras pessoas. A oração do Pai Nosso nos lembra que encontramos perdão à medida que perdoamos os outros. Agora, isto é até irônico, mas vemos que conforme ficamos mais velhos e nos achegamos a Deus, mais precisamos nos confessar a Ele. Eu não acho que isso aconteça porque pioramos a cada dia. Na verdade, é o contrário. Quanto mais perto de Deus, mais percebemos o quanto é profunda a deformação da imagem de Deus que carregamos. E conforme conhecemos sua bondade e seu perdão, confiamos nele e encontramos mais encorajamento para enfrentar a condição de nossas almas e para descobrir em maior profundidade o que significa ter nossas almas perdoadas e restauradas. Ao ouvir estas palavras do Salmo, sei que podemos instintivamente desejar que as palavras fossem refrigera o meu corpo em vez de refrigera minha alma. Mas o maravilhoso segredo é este: no restaurar da alma, o corpo é certamente afetado. Alguns encontrarão cura completa, outros poderão receber força para lutar e ainda outros encontrarão paz, ao ver que talvez seja mesmo a hora de ir. Deixar esta velha roupagem corpórea e trocá-la por um novo vestuário. De qualquer forma, a Escritura nos ensina que o corpo físico será substituído na vida por vir. A prioridade agora é a restauração de nossas almas, para então um novo corpo receber. Hoje estamos visitando o belo mar da Galileia. Ao longo desta costa, Jesus teve muito a dizer acerca do tema da retidão. Esta é a palavra que receberemos agora do Salmo 23. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Antes estudamos o tema refrigera minha alma. O refrigério da nossa alma não é apenas algo para o nosso conforto. É muito mais profundo. É uma abertura para um mundo maior. Isso é verdade. Mesmo que nosso mundo tenha encolhido por causa de uma terrível aflição ou doença, o resultado em nossa alma vai muito além de uma espiritualidade individual.
O Salmo 23 não gira em torno de mim. Em princípio, pode parecer que sim. Se fizer a contagem no Salmo 23, você encontrará 17 referências a eu, mim e minha. O Senhor é o meu pastor, eu não temerei, ele me faz descansar em verdes pastos. Mas há apenas 12 referências ao Senhor. Assim, podemos ter a impressão de que gira em torno de nós, mas não. É a respeito do Senhor e do que ele está fazendo comigo. E o que ele faz comigo, após restaurar minha alma, é guiar-me pelas veredas da justiça. E, muito bem, podemos parar e dizer que justiça é uma palavra desconfortável. Nos faz lembrar do termo justiça própria, uma palavra antipática dificilmente ouvida. Mas justiça nada tem a ver com ser snob, sentir-se superior ou ter uma atitude sou mais santo. Justiça significa pensar e fazer as coisas certas. É algo muito diferente de ser religioso. Tem mais a ver com a compreensão de qual é a vontade de Deus, o que o agrada e que papel ele tem para nós no cumprimento de seus planos. A Escritura nos ensina que justiça tem a ver com como obtemos a aprovação de Deus através da fé, como vivemos e nos relacionamos com o mundo e a criação, e como tratamos aos outros, principalmente os menos afortunados, os feridos, os quebrados, os marginalizados. Algumas descrições no Velho Testamento a respeito do que Deus quer e o que significa justiça. Elas giram em torno da fé em Deus e da prática dessa fé no dia a dia. Gênesis nos diz que Abrão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. E o profeta Miqueias deixa bem claro: ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Só depois de vir a Israel eu pude entender que alguns estudiosos traduzem o termo veredas da justiça como círculos de retidão. Estes círculos se referem aos caminhos que encontramos em torno das montanhas e colinas. Estes são os caminhos por onde o pastor conduz suas ovelhas. Ele não as conduz montanha acima por uma subida íngreme, mas por caminhos suaves e graduais em torno da montanha, para que o rebanho percorra o caminho até o topo numa caminhada suportável. É importante compreender as próximas palavras do Salmo. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Será que Deus está investindo em nós tão profunda e intensamente que esteja disposto a vincular seu nome a nós? Ele nos guia ou a mim por amor do seu nome? Vejamos assim, ele nos deu a vida, nos sustenta a cada dia, restaura nossa alma. Então, por que não dar toda a importância, a marca de propriedade em nossas vidas se Ele quiser? E parece mesmo que Ele quer. Nós somos convidados no mundo de Deus. Ele nos fez e tinha algo em mente quando nos fez. Ao viver como Deus planejou, vivemos em justiça. Não como marionetes, mas como seres livres, que veem o que é bom e de coração seguem seu caminho. Deus tem um propósito para cada um de nós. Pode ser algo grande, ou talvez algo que pareça pequeno, mas que é muito maior do que podemos imaginar. Fique certo disso. As veredas da justiça não são tediosas ou um fardo. São caminhos prazerosos, sabendo que estamos no lugar certo, cumprindo o propósito de Deus. Para muitos, o choque, o susto que
vem com o diagnóstico de câncer, pode fazer-nos sentir fracassados, que nossa vida acabou. E podemos até sentir que algumas pessoas já nos descartaram. Não devemos pensar assim. Alguns que recebem a má notícia de um câncer conseguem encontrar meios de dar a volta por cima e se tornam as pessoas mais sensíveis, compassivas e até as mais produtivas que você já conheceu. Sofrem ansiedade e dor, mas no processo descobrem muitas vezes novo papel em suas vidas. São levadas a um relacionamento de fé e a um caminho de justiça. E então percebem que a vida é boa. Elas têm valor. E o tempo que lhes resta na terra é uma alegre realização dos propósitos que Deus traçou para suas vidas. Muito bem, chegamos ao grande ponto. Nosso medo no vale da sombra da morte. É o ponto que todos conhecem um pouco. Um cenário terrível que reduz todos nós a frágeis e assustadas criaturas. Este é o coração do Salmo com as palavras-chave que muitos buscam e se apegam em tempos de crise. Nesse verso, notamos pela segunda vez que Davi tira o foco do presente e olha o futuro. A primeira vez foi quando ele disse: "Nada me faltará". Agora, ele olha para o futuro uma segunda vez e nos diz: "Eu não temerei a morte". E é essa capacidade de olhar para o futuro e planejar de antemão como reagir que se torna um dos maiores presentes de Davi para nós. Ele nos ensina como estruturar nossas perspectivas de maneira que realmente possamos antecipar como enfrentaremos certos desafios que um dia certamente chegarão. Ele nos mostra que não somente o que acontece conosco é importante, mas como enfrentamos nossos problemas é igualmente importante. Então, não seria isso uma fuga para o mundo de fantasia? Não. É exatamente o oposto. Isto é encarar a realidade com uma sinceridade e uma firmeza que não tem nada a ver com fuga. Pois Davi nos mostra aqui como ele aprendeu a enfrentar suas crises. Ele é como um atleta que planeja uma partida em sua mente antes de sair para competir no campo. E vamos lembrar que Davi encarou a morte e o perigo de frente muitas vezes em sua vida. Ele também estudava as escrituras que existiam em seu tempo. Ele aprendeu das escrituras como Deus era e como ele tratava seu povo. Também aprendeu por experiência própria que Deus se manteve fiel à sua palavra e às suas promessas. Davi junta todos os fatos e toma o próximo passo. Isto é o que Deus ensinou e confere com o que eu aprendi. Então, faz todo sentido aplicar isso para o meu futuro e planejar antes a forma de encarar o problema, quando ele chegar. Agora, observe que o ponto-chave é o porquê ele não temerá. Não é porque ele seja algum tipo de figura heróica, revestido de bravura e coragem. Não. Davi não temerá simplesmente porque Deus está com ele. Agora, notem que até este ponto do Salmo, Davi vinha falando sobre Deus. Agora ele muda. Ele fala com Deus. Se dirige diretamente a ele, dizendo: "Porque tu estás comigo, e isso faz toda a diferença."
Uma recente experiência minha ilustra o que eu penso que acontece aqui. Nossa netinha de 5 anos, Ashley, caiu de cabeça de um lugar alto e foi levada para o pronto-socorro. Minha esposa e eu corremos até o hospital e estávamos tristes por ver aquela ativa garotinha no que parecia ser um coma. Ela tinha vômito em todo o corpo, até no cabelo. Ficou ali deitada, totalmente inconsciente. Nada podia acordá-la. Ela foi internada no hospital, conectada a monitores cardíacos, agulha em seus braços e todo tipo de aparelhos. Como eu poderia descrever a agonia que se sente por uma criança tão amada? Ao vê-la naquela condição, não sabíamos se havia danos cerebrais. Creio que 2 horas tinham se passado e ela não reagia. A enfermeira veio lavar seu cabelo para tirar o vômito, então levantou a cabeça da menina para colocar a bacia embaixo, para passar o shampoo. Ela começou a esfregar seus cabelos e deve ter entrado água em seu nariz, porque a pequena Ashley começou a tossir, voltar a si, a reagir e, ao abrir os olhos, ela viu que estava num lugar estranho, com uma desconhecida lavando seus cabelos e todos aqueles aparelhos ligados nela. E a menina parecia muito aterrorizada. Começou a chorar intensamente, então seu pai e sua mãe foram até ela, bem como eu e minha esposa, e quando ela nos viu, sua fisionomia e expressão se transformaram na mesma hora. Nesse momento, ela relaxou. Então estendeu seus braços. Ao ver que a sua família estava ali, ela não precisava ficar com medo. Veja, não é algo assim que as palavras do Salmo estão dizendo? Qualquer que seja o vale para nós, ele pode nos aterrorizar. Mas o importante aqui é que entendamos que a sombra não pode nos machucar e que o pastor está sempre ao nosso lado. Ele está cuidando de nós, ele nos acompanhará. Não importa qual situação nos espere do outro lado do vale. Se ele está conosco, tudo vai ficar bem. E ele disse que estará conosco. Muito bem, vocês podem perguntar, Ken, você tem medo da morte? E honestamente eu devo responder, pode ser sim ou não. Sim, tenho medo de alguns procedimentos médicos em hospitais. Já disse à minha família que não quero nenhum prolongamento artificial da vida. De maneira geral, eu digo sinceramente não, eu não temo a morte. Por quê? Por décadas, tenho visto que as promessas de Deus nas Escrituras são confiáveis e cheias de conforto. Ele nos fez para si. O fim dessa vida não é o fim da nossa história. É simplesmente o começo. Essa é a grande esperança que nos habilita a superar nossos medos e atravessar o vale da sombra da morte.
tua vara e o teu cajado me consolam. Agora olhamos a simples ferramenta do pastor. O cajado não era somente uma bengala para o pastor, mas podia ser usado para resgatar uma ovelha desviada do caminho. A vara poderia ser uma arma, um bastão para afastar inimigos que ameaçassem as ovelhas. Também poderia ser usada para disciplinar uma ovelha que fosse desobediente. Um pastor como Davi teria sempre uma funda ao alcance da mão, como uma extensão de sua vara, podendo atirar uma pedra para corrigir o caminho de uma ovelha. Estamos vendo aqui instrumentos de disciplina, bem como de direção. Nós poderíamos entender se o tema aqui fosse: tua vara e o teu cajado me enfurecem, me frustram ou ainda me irritam. Ninguém gosta que lhe digam o que fazer, mas o salmista demonstra aceitá-los, traz conforto. Agora, vamos ver como isso acontece. Vemos na vida de Davi, assim como em outros pontos da Bíblia, uma aceitação das dificuldades como uma espécie de correção divina. No Salmo 119, por exemplo, lemos: foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. Numa das primeiras noites, após meu diagnóstico de câncer, ainda em estado de choque, eu li algumas palavras duras no meu livro favorito da Bíblia, o livro de Hebreus no Novo Testamento. Eu conhecia algumas palavras há anos, mas naquela noite elas me atingiram em cheio. Tentando entender a dura realidade do câncer, aquelas palavras não foram fáceis, mas me apeguei a elas para preservar minha vida. Não era uma ameaça. Depois de um tempo refletindo nelas, foram um incrível consolo. Elas dizem: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama. Suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Eu pude entender que a dócil submissão ao pastor não é escravidão, mas é segurança. Temos a sua proteção e temos a sua correção. Naquela noite, ao ler aquelas palavras, eu entendi, pela primeira vez na vida, que a sua correção é proteção. Agora, não estou dizendo que as coisas terríveis que acontecem às pessoas, como a descoberta de um câncer, vêm de Deus. Tenha nisso a certeza absoluta. Há muitas coisas que não entendemos o porquê, dizendo por que tantas coisas ruins acontecem a pessoas boas. Sempre me fascinou ver como a igreja primitiva encarou a horrível perseguição que sofreu. Havia aqueles que diziam ser um ataque de Satanás. O diabo tentava desencorajar e até destruir o povo de Deus. Mas outros cristãos viam na perseguição a mão de Deus. Era para purificar e aprimorar o seu povo quando se corrompiam. Quem estava certo? Era um? O outro, ambos certos, ambos errados? Acho que não podemos ou devemos saber. As minhas ou suas crises vêm do diabo, de Deus, da má sorte, da minha omissão ou minha insensatez? Tais questões às vezes são inevitáveis, mas que proveito há em se esforçar para tentar respondê-las? Todos temos mais o que fazer para dar conta das tarefas diárias da vida atual. Mas devemos saber que não importa quais sejam as nossas aflições, podemos trazê-las a Deus e Ele não vai nos abandonar. De alguma forma, Deus encontra meios de agir em situações difíceis e inimagináveis, a ponto de nós podemos ver até flores
crescendo no meio do lamaçal. Então, eu peço que você olhe seus problemas e não pergunte o que eu fiz para merecer isso, mas pergunte o que de bom Deus pode fazer através disso. Se você sabe que Ele vai agir naquelas circunstâncias, não importa quão difíceis, que vai fazê-las cooperar para o bem, certamente nós chegamos ao ponto de dizer: a tua vara e o teu cajado me consolam. Uma das grandes santas da história, Juliana de Norwich, que viveu na Inglaterra há mais de 600 anos, falou sobre uma visão que teve, através da qual obteve extremo conforto. Sua narrativa foi esta: nosso Deus me mostrou esta pequena coisa do tamanho de uma avelã na palma da minha mão. Era redonda como uma bola. Eu a estudei com o meu entendimento e fiz a pergunta: o que pode ser isto? A resposta foi algo como: isto representa toda a criação. Fiquei perplexa ao ver que não duraria, pois era tão pequena e insignificante. Ela logo morreria e desapareceria. Então eu recebi uma resposta em meu entendimento. Ela existe e sempre existirá porque Deus a ama. Assim como tudo o que foi trazido à existência pelo amor de Deus. Naquela pequena avelã, eu vi 3 grandes qualidades. A primeira é que Deus a fez. A segunda é que Deus a ama. E a terceira é que Deus a sustenta. Para Juliana, isso se aplica não só àquela pequena avelã e o universo que representava, mas também à sua própria existência. Isso nos ajuda a compreender o seu lema, que era: tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem, toda circunstância vai ficar bem. Entendendo isso, vemos que até a vara e o cajado tornam-se não uma ameaça, mas fonte de conforto. Com alegria percebemos que as provações e correções de Deus são nada menos que sua proteção sobre nós. Isto nos prepara para o maior desafio de todos: encarar os mais severos traumas da vida sem medo. Que palavras maravilhosas vamos estudar hoje. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Para refletir nessas palavras, estamos outra vez na Vila de Nazaré com os colegas da equipe de produção. Agora, nós vamos participar de uma ceia contemporânea, porém cercada de tradição há gerações, aqui na Terra Santa. Enquanto aguardamos, quero começar observando que ocorreu nestas palavras uma importante mudança das figuras e do cenário do Salmo. Até este ponto, acompanhamos o pastor e suas ovelhas, mas agora entramos em um novo patamar de relacionamento. Vemos a Deus de uma maneira mais íntima. Obrigado. Estamos diante de Deus, o gracioso anfitrião,
Deus está preparando a mesa, a ceia de Deus, que é preparada para nós. Pare e pense nisto. É o equivalente a dizer que Deus tem prazer em nos servir. Agora, veja bem, isso não é assim tão difícil de acreditar. Se pararmos um pouquinho para cuidadosamente observar as maravilhas da criação que Deus fez para usufruirmos e apreciarmos. Sabe, para muitos de nós foi passada uma imagem de Deus como um tirano malvado, ansioso para nos condenar. Certa vez, uma mulher disse com sinceridade que encarava o seu câncer como uma punição de Deus. Meu coração se condoeu por ela. Que fardo pesado ela estava carregando. Ela tinha de enfrentar sua doença e também uma carga extra, que era essa triste distorção. Desde então, ela tem visto que pode ser o contrário. Talvez Deus a esteja levando a lugares altos que ela jamais alcançaria de outra forma. Agora, considerando que Deus está preparando uma ceia para nós, temos de encarar outra sombria realidade, de que, nesta vida, nós temos inimigos. Agora, um inimigo representa uma ameaça de um tipo ou de outro. Então, qual é a reação normal a uma ameaça? Psicólogos nos dizem que é lutar ou correr. O inimigo está à sua frente, sua adrenalina começa a subir, e ou você fica onde está e luta, ou você reúne suas forças e foge de lá o mais rápido que puder. Mas Davi nos mostra outra postura aqui. Ele simplesmente não deixará o inimigo controlar a situação. O inimigo não está no controle. Lembra no início do estudo? Ficou claro que nós temos um pastor que está no comando. Com frequência, deixamos o inimigo destruir coisas, ficar no encalço, preocupar nossa mente, atormentar o coração e até envenenar nosso espírito e mudar nossos planos. Esse verso nos lembra de não ceder nenhum terreno ao inimigo, seja ele um câncer, alguma complicação física, talvez um relacionamento deteriorado ou uma situação intolerável no trabalho. Obrigado. Talvez uma enorme decepção na vida ou algum outro problema que não temos poder de superar. Em todas essas circunstâncias, nosso salmo nos diz: recuse-se a deixar o inimigo controlar a situação e assumir o comando. Agora, há situações onde o inimigo puxa o tapete, nos atordoando no primeiro momento. Isso não significa que devemos ceder o resto do nosso tempo e atenção, a ponto de ficar sem saída. Então somos encorajados aqui a seguir adiante, a usufruir da vida e até cear na presença do inimigo. Talvez o exemplo mais famoso disso seja a última ceia. Jesus sabia que seu tempo era curto. Ele desejou tanto usufruir sua última ceia de Páscoa com seus discípulos. Ele queria lembrá-los do seu amor. Queria prepará-los para os eventos que em breve iriam acontecer. E, é claro, poder desfrutar da companhia deles. Mas havia um traidor no grupo. Seu nome era Judas. Ele traiu a Jesus Cristo e o entregou por 30 moedas de prata. No entanto, Judas veio participar da ceia. Então, Jesus cancelou a ceia? Ele não queria passar por aquilo porque o traidor estaria presente? Não. Ele seguiu adiante. Ele parte o pão e divide o vinho com todos eles. E Judas estava participando. E lembre-se que Jesus, naquela ocasião, até mesmo instituiu a ordenança central da igreja para relembrar sua vida e morte. Hoje a nossa Eucaristia, ou comunhão, ou ceia do Senhor. E Judas estava lá. Jesus ceou, mesmo na presença do inimigo. E, vale dizer, na companhia do inimigo. Tive um professor de psicologia que era discípulo da escola Viktor Frankl, de logoterapia. A logoterapia baseia-se no sentido da vida. E o pensamento é: quando se sabe o porquê, é possível suportar qualquer como.
Viktor Frankl sobreviveu aos campos da Alemanha nazista. Ao final da guerra, os alimentos estavam escassos. Os prisioneiros de seu campo estavam famintos. Quando os aliados chegaram para libertar seu campo, viram que quase todos os prisioneiros estavam pálidos e muito fracos. Mas Viktor Frankl estava incrivelmente forte e firme. Indagado a respeito, explicou que o inimigo queria matá-lo de fome, mas não era isso. Ele jejuava. Assim, mesmo sem alimento físico suficiente, Viktor Frankl, surpreendentemente, achou uma forma de reverter suas terríveis circunstâncias em algum tipo de alimento espiritual. E, mesmo sob condições terríveis, seu corpo reagiu e manteve-se são. Este é um incrível e extremo exemplo de recusar que o inimigo controle a situação. Também quero mencionar brevemente que no Salmo pode haver uma sugestão de que a mesa represente o desejo ou ao menos uma oportunidade de encontrar-se com o inimigo pessoal e chegar a uma reconciliação. Ela seria celebrada com uma refeição. Lembre-se, por exemplo, da parábola do filho pródigo. Ele rejeitou seu pai, sua família, ele rejeitou tudo aquilo que tinha vivido, mas um dia ele caiu em si, retornou, reconciliou-se com seu pai, e a primeira coisa que seu pai ordenou foi que uma ceia fosse preparada para celebrar sua volta e o reencontro, seja como for. Para vencer um inimigo hostil ou obter reconciliação, ou para viver apesar do inimigo que rejeita a reconciliação, o grande desafio para nós hoje é encontrar e até deleitar-se com a mesa que o Senhor prepara para nós na presença do inimigo. Unges minha cabeça com óleo. Pode não ser uma expressão muito familiar atualmente, mas o que ela representa pode ser facilmente entendido e nos ajuda a perceber quão maravilhosamente gracioso é o anfitrião que nos prepara uma ceia na presença de nossos inimigos e quão generosamente ele volta sua atenção para nós. Estou aqui ao lado da prensa na Vila de Nazaré, onde o azeite de oliva é prensado e preparado com esse tipo de instrumento. Azeite de oliva era um artigo importante nesta parte do mundo nos tempos antigos. Eu soube que o pastor de ovelhas sempre levava seu azeite consigo. Davi, como pastor, saberia ungir a cabeça de suas ovelhas se fossem feridas, arranhadas ou machucadas. Ele também saberia como ungir com óleo para evitar pestes e insetos que afligiam as ovelhas em certas estações. A unção também era a parte importante na confirmação do papel de rei. De fato, Davi foi até ungido como futuro rei, ainda jovem, quando cuidava dos rebanhos do seu pai. No Novo Testamento, a unção é parte do ministério de cura. Em Tiago 5 lemos: entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. A unção também era parte importante no cuidado dispensado a um convidado no jantar. Em certa ocasião, Jesus censurou um líder religioso em cuja casa ele estava jantando, ao dizer que ele havia negligenciado uma cortesia básica.
Você não ungiu a minha cabeça com óleo. Você não ungiu a minha cabeça com óleo. Davi conhecia bem o grande conforto e prazer que viria da unção com óleo, porque, como rei, tinha acesso aos melhores óleos. Davi sabe que no caminhar com Deus, é o próprio Deus que nos unge com óleo quando chegamos para desfrutar de sua ceia. Então, Davi está nos mostrando aqui que Deus faz mais do que nos alimentar. Podemos pensar assim: Deus até mesmo nos mima e volta sua atenção sobre nós. Isto me lembra um lindo poema do século XVII, escrito pelo irmão Lawrence, chamado A Prática da Presença de Deus. Este humilde cozinheiro disse que, em certos momentos da vida, ele se sentia como se fosse o favorito de Deus. Mas significa dizer que ele era melhor do que os outros? De jeito nenhum. Na verdade, dizia que tinha absoluta certeza do carinho e atenção que Deus concede aos seus filhos. Não que fosse o favorito de Deus, mas ele podia sentir como se fosse. Então, este conceito de unção é uma boa ilustração de um coração conectado a Deus que pode experimentar, superando todas as expectativas, do afeto, a atenção e bondade que Deus nos dá. Obviamente, nem sempre nos sentimos assim. Nós podemos imaginar, se é verdade, por que eu não sinto esse tipo de euforia? Por que, em vez disso, sinto como se tivesse mais azar do que todos que conheço? Certa vez fui incentivado a ficar sozinho e lidar com minha raiva de Deus, porque eu tinha câncer. Afinal, eu pensava que podia ficar com raiva de Deus pela rude interrupção em nossas vidas. Mas me pareceu natural, primeiro, ver as coisas boas em minha vida pelas quais devia agradecer. Quando fiz isso, vi muitas bênçãos uma após outra em minha vida. Em poucos minutos, eu estava cheio de gratidão. Foi uma sensação muito próxima do que chamaria de experiência mística. E junto veio uma espécie de cura para mim e também, simultaneamente, para uma criança por quem estive orando, tudo de um jeito que ainda não pude compreender. Só posso dizer que, naquele momento, eu realmente senti meu Deus ungindo a minha cabeça com óleo. No entanto, é importante não superestimar um evento desses. Há o perigo de tornar a experiência mais importante do que Deus. Mas relembro as experiências muitas e muitas vezes como se as visse num álbum. Inventei uma maneira simples de fazer isso. Percorro o alfabeto, atribuindo 2 lembranças preciosas, pelas quais sou muito grato a cada letra, 2 para o A, 2 para o B, 2 para o C, etc. Eu sou uma pessoa muito impaciente, então quando começo a ficar irritado no trânsito lento, a fila que não anda, abro meu álbum imaginário e encho minha mente com lembranças de gratidão. Lá de dentro vem à superfície o bom humor e uma onda de memórias e cenas alegres que eu acredito terem o poder de criar caminhos neurais que se tornarão mais acessíveis e agradáveis quanto mais praticar. Isto é mais próximo que eu conheço do que o nosso salmo descreve como ter a cabeça ungida com óleo. É um tipo de felicidade que nos relembra como a atenção de Deus é voltada para nós dia após dia e como a gratidão é o caminho para alcançá-la e estendê-la. Mas há ainda uma surpresa que pode nos trazer um tipo de vigor e êxtase que salta das palavras: meu cálice transborda. Este é o nosso tópico para a próxima parte.
Agora vamos às palavras. Meu cálice transborda. Agora, lembre-se que alguns capítulos atrás estudamos as palavras que chamei de pré-compromisso de satisfação. Nada me faltará. É uma maneira de dizer: o que tenho será suficiente. Viver nesse espírito de segurança e satisfação faz algo espantoso em nossas vidas, pois desta forma de ver as coisas surge o que descrevo como uma fonte a jorrar que segue conosco pelos pastos verdejantes, que nos acompanha às águas tranquilas, que nos impulsiona a prosseguir pelas veredas da justiça e continua fluindo enquanto superamos nossos temores pelo vale da sombra da morte. Então, na alegria e conforto do óleo da unção, aquela fonte prossegue com nova força. Começamos por um estado de satisfação por vermos que o que nós temos é suficiente. Agora, nós veremos que é, de fato, mais que suficiente. Temos abundância que desperta o desejo de compartilhar e oferecer. Nosso cálice transborda. Já observamos a abençoada experiência de Deus preparando uma ceia para nós, mesmo rodeados por inimigos. Também vimos como Ele nos unge. Receber tais presentes de Deus inevitavelmente nos dá energia. Afeta também a química do corpo e do cérebro, liberando endorfinas que colorem nosso mundo, provocando sensações que nenhuma droga pode oferecer. Davi disse: meu cálice transborda. Ele fala de realização, uma alegria na vida, uma crescente gratidão que o reanima, até o ponto de quase não conseguir se conter. Não sabemos com certeza que evento em particular poderia ter originado essa expressão. Talvez quando Davi dançou diante da arca do Senhor, quando ela voltou a Jerusalém, mas em sua vida há um fato que eu amo. Sempre me lembro dele ao pensar no cálice transbordando. Um fato que nos mostra um claro retrato do coração de Davi, apesar de não envolver só Davi, mas seus valentes guerreiros. Mas, para essa narrativa, eu preciso de ajuda para que nós possamos entendê-la. Então, meu amigo Arye vai nos ajudar um pouco. Arye? Sim. Venha. Arye, nós vamos contar a história de Davi e seus 3 guerreiros. Vamos falar sobre a caverna de Adulão. Você acabou de sair dessa caverna e os homens iriam para Belém. Por favor, nos conte quão longe seria e quais seriam os riscos envolvidos. Certo. Seriam cerca de 24 quilômetros. Só de ida? Só de ida. Teriam que passar primeiro pelo Vale de Refaim, conhecido como o Vale dos Gigantes. Depois, teriam que seguir caminho em direção a Belém. Então, subir a colina onde Belém está. Em Belém havia uma guarnição de filisteus. Eles a ocupavam a muros e portões. Teriam que adentrá-los e avistar onde ficava o poço. Na verdade, era uma cisterna. Então, esperar anoitecer, ir até a cisterna, pegar a água fresca, sair pelos portões à noite e voltar todo o caminho, mais 24 quilômetros, passando pelos filisteus, para chegar a esta caverna. Durante a colheita, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulão, enquanto o grupo de filisteus acampava no vale de Refaim. Estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém,
Davi expressou este forte desejo: quem me dera me trouxessem água da cisterna da porta de Belém. Então aqueles 3 atravessaram o acampamento filisteu, tiraram água da cisterna e a trouxeram a Davi, mas ele se recusou a beber. Em vez disso, derramou-a como uma oferta ao Senhor e disse: o Senhor me livre de beber desta água. Seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não bebeu daquela água. Foram esses os feitos dos 3 principais guerreiros. O que houve aqui? Você já ouviu algo parecido? Não parece o pior exemplo que você já viu de ingratidão, burrice e desprezo pelo esforço de outros? Ou talvez seja algo diferente? Pense nisso. Talvez isso contenha uma pista sobre o que ele quis dizer com meu cálice transborda. Esses homens realizaram um feito extraordinário, passando 2 vezes pelo inimigo, para trazer a água que Davi desejava. Davi, porém, não tomou nenhuma gota sequer. Ele despeja a água pelo chão, como se dissesse: isto representa o grande risco por parte dos meus homens. Eu não tenho direito de beber. Veja agora. Em vez disso, Davi transformou aquele ato de devoção em algo ainda mais profundo, quando despejou a água no chão. O texto não diz que ele despejou diante dos guerreiros, mas o texto diz que Davi derramou-a como uma oferta ao Senhor e ofereceu suas palavras a Deus. Viu o que ele fez? Transformou um simples ato em ação de graças. Fez uma oferta religiosa. Disse não ser merecedor e demonstra em sua oferta. O sacrifício desses homens é tão grande que pertence apenas a Deus. Então, ele a despeja, regando a terra que pertence a Deus. Agora veja bem, ao fazê-lo, ele transformou o ato heróico de seus homens em algo, digamos, um ritual sagrado. Imagine o que os homens sentiram. Não existe condecoração no mundo que honre tanto a um soldado como a extraordinária reação de Davi. Seu cálice e a compaixão por seus homens transbordou. Ele não pôde nem pensar em ceder a seu próprio prazer e satisfação. Embora sua sede fosse grande, diante do sacrifício e devoção de seus homens, seu cálice transbordou. Devo dizer que para mim foi muito difícil preparar esse capítulo. Se estas reflexões são para pessoas com câncer, a última coisa que quero fazer é acrescentar desconforto a alguém que esteja com dor e desanimado. Nem tentar sugerir que deveriam estar cheios de alegria, o cálice transbordando. Sabe, não tocar no assunto seria ainda mais cruel, porque isto não é fantasia ou devaneio. Verdadeiramente, tenho visto várias pessoas com câncer avançado que descobriram que, mesmo nos tempos mais difíceis, há um preenchimento que transborda. Esse preenchimento as faz enxergar que bondade e amor as acompanham todos os dias. Isto é que vamos ver no próximo capítulo.
Estamos agora na região da Galileia. À distância avistamos o Monte Tabor. Este é o local onde se acredita que a transfiguração de Jesus tenha acontecido. Maravilhoso evento para os pacientes com câncer contemplarem. Hoje, olhamos abaixo para o vale e vemos todas aquelas casas na cidade e paramos para pensar que por trás de cada porta e janela existe uma história humana. Muito provavelmente uma história de dor e esperança, de procura por bondade e amor. E este é o nosso verso para hoje. Certamente, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Pare e pense, é outro daqueles desafios, na verdade é quase ultrajante. Quem tem o direito de prever algo assim? Davi não deveria ser modesto e dizer: talvez me seguirão, ou espero que me sigam, mas não. Ele afirma com certeza. Em primeira reação, podemos dizer, bem, um rei rico como Davi pode dizer algo assim. Afinal, ele tinha todo tipo de servos ao seu redor. Ele era o equivalente a uma celebridade ou um astro do rock. Lembre-se que Davi também era chamado de o cantor de Israel. Também, quando jovem, foi um militar lendário, a ponto de canções terem sido escritas a seu respeito. As moças cantavam nas ruas. Saul derrotou milhares, mas Davi dezenas de milhares. Então, talvez fosse fácil para ele dizer: bondade e misericórdia me seguirão. Mas é bom que sejamos cuidadosos. Pode ter sido bem diferente. Davi também viveu períodos de abatimento que se parecem muito com o que hoje chamamos de depressão. Temos prova disso nos Salmos. No Salmo 13 ele se aflige: até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Veja também as palavras do Salmo 22. Palavras tão poderosas que Jesus mesmo as usou quando bradou na cruz: meu Deus, por que me abandonaste? Davi sabia o que era agitação emocional, perigo e sofrimento. Lembre-se que ele viveu anos como um fugitivo. Como rei, um filho seu se rebelou para tirá-lo do trono. Um de seus conselheiros o traiu. 3 filhos seus morreram cedo. Um dos filhos estuprou a irmã. Outro filho matou um irmão. Que família não? Ainda tem mais. Mas você já entendeu. Devemos entender o que o verso realmente diz. Não diz que seremos poupados de problemas, dor e aflições, mas ele afirma que a longo prazo tudo vai dar certo e até bênçãos surgirão em meio à dor. Não importa quão ruim seja a situação, um dia veremos que Deus agiu em nosso favor. E muitas pessoas diagnosticadas com câncer avançado, incrivelmente, chegam até a dizer: o câncer foi a melhor coisa que já aconteceu comigo. Elas chamam de grito de alerta. E dizem que as bênçãos superaram o sofrimento. Eu mesmo posso dizer que estes 3 anos e meio desde o meu diagnóstico têm sido bons anos. Diria que foram, de certo modo, meus melhores anos. Agora saboreio cada dia muito mais, valorizo familiares e amigos que não valorizava. E é bom não ter que provar nada a ninguém. Agora, eu só tenho que discernir o que Deus quer que eu faça, e então fazê-lo alegremente. Eu conheço um rapaz cujo câncer limitou seriamente sua vida, mas ele se recusa a se desesperar. Ele vê desta forma: meu copo não está meio vazio, ele está meio cheio. E não só está meio cheio, como tem um sabor delicioso. Um dia, eu acordei sonhando em voltar no tempo para antes de ter câncer. Então eu percebi que não devia dar importância demais ao câncer,
porque o câncer é como um ladrão que invadiu a minha casa para levar dinheiro, joias e outros valores. Mas esse ladrão não leva o principal: meus livros, meus quadros, meu diário, no qual eu registro preciosas reflexões, coisas que o ladrão não roubou de mim. São as coisas mais valorosas, e comecei a perceber que há coisas na vida que o câncer não pode alcançar. Talvez possa devastar o corpo, mas não tem poder sobre a alma. E, neste ponto, eu quero dizer que sou muito grato a um homem que me mostrou que bondade e misericórdia nos seguem. Se ele visse as coisas de um outro jeito, ele seria amargo. Seu tio economizou para ajudá-lo nos estudos, mas o jovem achava que sabia tudo. Abandonou a escola aos 14 anos. Mais tarde, voltou para a escola noturna e tornou-se um autodidata. Ele foi abençoado com uma boa esposa. No entanto, perdendo seu primeiro filho, Billy, com apenas 8 anos de idade, atingido por um trem que ia de Nova York a Boston. Depois, na flor da idade, sua esposa lutou muito contra um câncer e morreu. Para pagar as despesas médicas, ele se envolveu num negócio que faliu. E então ele perdeu uma segunda esposa para o câncer e eu poderia continuar. Depois, tornou-se um executivo numa grande corporação e trabalhou até os 80 anos. Mas os contratempos que ele enfrentou nunca fizeram dele um pessimista. Todo santo dia de sua vida adulta, ele dobrava seus joelhos, agradecendo a Deus. Em meio a tanto sofrimento na vida, ele ainda reconhecia a bondade e a misericórdia o seguindo. Sei que tudo isto é verdade, porque este homem era meu pai. Este salmo nos lembra que nós também podemos ter bondade e amor nos seguindo. A razão disso é que sabemos para onde vamos. Existe um destino e a alegria começa na expectativa. E esse destino é o tema que abordaremos a seguir ao estudar as palavras: habitarei na casa do Senhor para sempre. Espero que concorde que foi uma viagem e tanto, pelo inestimável Salmo 23. Agora que estamos no capítulo final, temos mais uma daquelas frases surpreendentes. Se a frase é verdadeira, ela simplesmente confirma a maior esperança contida no coração humano. Para alguns, são palavras arrogantes e presunçosas. Habitarei na casa do Senhor para sempre. Reflita no que estas palavras estão realmente dizendo. Esta vida não é tudo o que há. Existe um lugar que é o paraíso. Deus acolhe como filhos aqueles que habitarão o céu, compartilhando sua casa. Alguém pode crer seguramente que um dia viverá ali. Então, é uma expressão de desejo? É o cúmulo da arrogância? Ou poderia simplesmente ser um sinal de humildade? Ou poderia simplesmente ser que o real cúmulo da arrogância seja a recusa de levar a sério o convite de Deus para se tornar seu filho e receber a doce acolhida em seu lar eterno? Podemos notar uma agradável progressão nesse salmo. Primeiro, Davi falou sobre o Senhor. Depois tornou-se mais pessoal falando ao Senhor. Agora, no final, ele penetra no círculo mais próximo de intimidade. De fato, ele fala agora como filho. Habitarei na casa do Senhor. Se nós ansiarmos por isso, sofrimento e dor ganham uma nova perspectiva.
Foi Santa Teresa no século XVI que disse de uma maneira maravilhosa: o pior sofrimento de alguém neste mundo será como uma noite no hotel de segunda classe, se comparado ao céu. O apóstolo Paulo escreveu assim: considera que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Há outro aspecto importante a analisar nesse capítulo. Ele tem a ver com nossos sonhos de vida. Câncer ou qualquer outra doença grave invade nossas vidas e tenta assumir o controle. Logo nos ocorre que alguns dos nossos sonhos nunca vão se realizar. O rei Davi também passou por isso em sua vida. Ele não realizaria o seu maior sonho. No texto do Salmo vemos como Davi transpôs seu sonho a um nível mais elevado. Veja, Davi queria mais do que tudo na vida, construir um templo para Deus. Ele até fez planos para isso. Mas Deus impediu e disse: você não construirá um templo em honra ao meu nome, pois derramou muito sangue na terra diante de mim. O filho de Davi, Salomão, pôde construir o templo. Mas vemos que apesar de Davi não poder construir a casa de Deus, ele foi convidado a viver na casa que o Senhor preparou para ele. Uma casa muito melhor do que Davi poderia construir. Então, o sonho de Davi não se realizou como ele queria, mas foi realizado de um jeito melhor e duradouro. Agora, alguns dos nossos sonhos podem não se cumprir durante nossa vida. Talvez percebamos que alguns deles são muito pequenos. Ou talvez venhamos a concluir que nossos sonhos devem esperar. Se realmente cremos que há vida eterna, não acha que faz sentido que alguns sonhos que nós mais aspiramos podem ser realizados depois? Nossa última morada é na casa do Senhor. Deus diz: quero a sua presença e a sua companhia na minha casa para sempre. Foi para isso que criei você. Jesus falou especificamente em João 14 sobre ir preparar um lugar, e ele acrescentou: se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Então, existe algo em que podemos ter absoluta confiança. E lhe digo que é: não nos faltará um dia sequer dentre todos os dias que Deus reservou para nós nesta terra. Davi, em outro salmo, alegrou-se nisto e escreveu: os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Então, vejamos assim, não é uma questão de quantos dias teremos neste mundo. É uma questão de perceber que somos apenas convidados de Deus no planeta. E cada dia é um presente de Deus para nós. Agora, francamente, eu não sei se foi curado do meu câncer ou não. As radiografias e testes ainda mostram os mesmos tumores sem mudança. Por outro lado, não se espalharam em 3 anos e ainda me sinto bem. Mesmo que meu corpo ou seu corpo sejam curados, cedo ou tarde vamos morrer de alguma coisa, algum dia. Os dias reservados a nós podem ser muitos ou podem ser poucos, mas Deus os conhecia antes que um deles viesse a existir. Podemos ir mais cedo para casa ou mais tarde, mas o destino que Davi vislumbrou e que Cristo prometeu aos fiéis é o mesmo. O indescritível e lindo destino de habitar na casa de Deus para sempre. Mal posso esperar. Há algo mais que mal posso esperar, então. Antes, muito obrigado, Hannah, por nos convidar para este passeio de barco. Foi um prazer estar com você. Estou ansioso para entrar nessa água e desfrutar do mar Mediterrâneo.
Amigos, obrigado por assistirem a este filme. Deus os abençoe. Quanto a você e eu, nosso futuro está em aberto e não sabemos quão profundas serão nossas águas. Mas tento relembrar diariamente que não importa a profundidade da água, ela nos manterá na superfície, enquanto ansiamos pela morada eterna na casa do Senhor.